Se você é brasileiro, com certeza você já ouviu falar sobre regulamentação das redes, né? Até aí um PL que estava meio que rodando há bastante tempo, praticamente aqui no Brasil, e gerou muita polêmica. Mas eu vou te contar hoje que não somente aqui no Brasil, mas como em outros países até aconteceu isso e já está até aprovado. E aliás também, né, vamos falar aí sobre um pouco do Grupo Wagner, que parece que chegou ao seu fim. Vamos lá, que hoje eu vou te explicar tudo isso que tá rolando. Então, se você gosta de geopolítica, gosta de entender sobre esse assunto, já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo aqui no nosso canal. Vamos lá entender primeiro qual é essa questão da censura. Para quem não sabe, tava rolando um PL aqui no Brasil, né, sobre regulamentação das redes. Acontece que o Brasil não é o único país que existe sobre esse PL, né, praticamente rodando, como até mesmo o Canadá também tem a criação desse PL, que foi aprovada há pouco tempo atrás, tá? Então, resumindo, há pouco tempo aí foi aprovado, no dia 22, esse PL não, vamos falar assim, virou lei lá no Canadá dessa forma aí, esse PL de regulamentação das redes. E o que significa isso? Significa que gerou muitos problemas, principalmente quando se trata aí do próprio Google e outras redes sociais que já até afirmaram que não vão mais deixar, então, algumas propagandas rolarem em outras situações, meio que assim nas redes canadenses, né? Acontece que o próprio PL prevê aí mais ou menos a situação onde que as mídias estavam perdendo dinheiro, mídias tradicionais, no caso, vamos jogar aqui pro Brasil, G1, temos aí também, vamos supor assim, CNN, outras mídias assim que a gente já conhece há muito tempo, como a própria UOL, mas lá no Canadá as mídias aí tradicionais, elas afirmaram que estavam perdendo dinheiro, que não estavam conseguindo lucrar tanto e estava tendo um compartilhamento meio que em massa. Tá, mas esse compartilhamento estava gerando polêmicas, porque, vamos falar assim, na ideologia delas e na questão aí que elas trazem é mais ou menos o seguinte: se a gente pegar aqui a situação onde tem uma mídia, por exemplo, a BPC ou então até a CNN, a gente pega uma matéria da CNN e traz aqui no canal para vocês ou em qualquer outra rede social. Praticamente você não vai lá na CNN e ler essa matéria, tá bom? Então, resumindo, acaba aí que meio que o jornal perde um pouco de dinheiro, e aconteceu que no próprio Canadá, né, chegou aí a fechar mais de 41 empresas só aí de jornalismo em relação a isso. Então, a grande afirmação do PL e do projeto que foi criado lá nos Estados Unidos e aprovado agora como lei foi essa. Gerou algumas polêmicas? Sim, gerou algumas polêmicas porque não foi muito bem escrito, como a gente viu. Tem a questão do que é uma mídia tradicional. Vamos falar, a gente pega assim, o que é uma mídia tradicional seria tipo, se eu montasse um vlog, se eu montasse um jornal agora para explicar as situações e trazer as mesmas notícias que as mídias como a CNN, como a BPC trouxessem, mas assim, no mesmo formato que eles, as mesmas coisas. Será que seria considerado uma mídia tradicional que eu faço? Ou será que não? Ou somente a BBC, a CNN, o UOL, ou outras assim, mídias que a gente encontra aí até no próprio cenário canadense e até aqui no Brasil, né? Na verdade, seriam elas mídias tradicionais ou seria aí uma pessoa que produz o conteúdo também uma mídia tradicional? Não esclareceu muito bem essa questão, só que gerou uma polêmicazinha lá no próprio Canadá em relação a isso, né? Porque não deixou muito claro. Agora, alguns meio que criadores de conteúdos podem ter vários problemas, né? Porque se eles criarem conteúdo em cima dessas mídias, terão que pagar uma quantidade para ir à própria mídia, ou seja, para o próprio jornal, tá? Então, resumindo, muitas pessoas que lucravam não vão acabar lucrando tanto aí e as mídias vão ter um lucro maior. Só que acontece que nem sempre aí as pessoas estão buscando o que o jornal faz. E até mesmo essa quantidade de informação divulgada, como a gente vê próprio Instagram, que a gente vê matérias divulgadas, às vezes você vê uma matéria muito interessante até de alguma mídia bem famosa e você divulga. Então você vai ter que pagar indenização para essa mídia se você estiver divulgando essa informação, ou às vezes até mesmo essa divulgação aí que a gente vê grande pode sim trazer mais pessoas para que deem uma olhada naquela mídia para realmente ir lá e ver as matérias. Então não foi muito bem esclarecido nem no Canadá e nem em outros países que aplicaram aí essa questão de censura. Mas vamos lá, deixando esse ponto de censura, quero que vocês coloquem nos comentários o que você acha da censura aí que rolou no Canadá e essas medidas, se vão ser úteis ou não, tá?
Acontece que vamos falar agora um pouco do grupo Wagner, tá? Aquele grupo que gerou muitas polêmicas, e eu já até falei pra vocês aqui no canal bastante sobre isso, sobre aquela questão de a guerra da Ucrânia é da Rússia, o que vai fazer? Não vai, tá do lado da Rússia, tá do lado da Ucrânia, tá do lado de quem? Aconteceu que gerou-se uma polêmica gigantesca, tá? Principalmente ao redor aí do Prigozhin, que é o líder deles. Ele praticamente, o governo russo queria que ele assinasse um documento que fosse meio que confirmando que ele estaria bem junto com o governo russo. Vamos deixar de uma forma bem simples. Ele estaria bem aí aliado com o governo russo, só que tinha algumas condições extremas para esse tipo de contrato que iria ser feito entre o governo russo e entre o próprio grupo Wagner. Acontece que meio que, se a gente for olhar assim, não seria viável para ele e ele não apareceu e disse que não iria apoiar isso. Depois daquela briga, gente, só afirmando pra vocês, depois que rolou aquele negócio dele ter afirmado que não queria participar aí do governo russo, que não estava junto com o Vladimir Putin, foi contra, gerou polêmica. Hoje teve o Trump que falou que o próprio Putin estava meio que caindo, teve aí o Maduro que foi lá e apoiou o Putin. Resumindo, depois daquela bagunça toda, ele resolveu vir aí com essa questão desse meio que contrato entre o governo russo e o próprio grupo Wagner, tá? Acontece que o Prigozhin não quis esse contrato, ele escreveu um outro contrato e foi lá entregar na própria, meio que no próprio parlamento, assim, se a gente for olhar. Acontece que também não teve aí uma aprovação, porque não era realmente o que os russos queriam, tá? E não tinha mídia registrando, nem nada disso. Então gerou outra polêmica aí que eles acabaram não querendo, tá? A questão é que virou uma bagunça tão grande no ponto de que o grupo Wagner foi meio que assim, expulso da guerra da Ucrânia e da Rússia. Era algo muito bom a gente ter o grupo Wagner, sim, principalmente pro lado da Rússia. Não vou falar que é uma coisa boa, assim, já que a Ucrânia está sofrendo bastante, mas pensando como assim, o governo russo seria muito viável ter o grupo Wagner, porque acontece, o grupo Wagner ele não é do próprio governo russo, então resumindo, se ele ataca uma base, se ele ataca alguma coisa, se ele faz qualquer ataque em qualquer lugar, não é responsabilidade do governo russo, o governo russo não tem que arcar com isso, tá? Então é o próprio grupo que tá lá, não tem como jogar a culpa na Rússia, tá? Acontece que depois aí dessa aliança, dessa bagunça que rolou praticamente, e chegada até Prigozhin e praticamente para própria Belarus, para a Bielorrússia, gerou um problema que o grupo meio que assim dispersou um pouco, e principalmente agora com a pedida de retirada aí, né, praticamente de Putin, dizendo que o grupo Wagner não vai estar nem na Ucrânia e nem na Rússia atuando. Então provavelmente ele vai meio que assim, vai para outros lugares. A gente sabe que ele não tem ali só uma base na Ucrânia, na Rússia, tem outros lugares, como na África do Sul, onde tem alianças com os milicianos também da África do Sul. Tem também outras alianças ali na questão onde também tem Síria, bem outros lugares, praticamente chegando até a fazer parte aí de uma guarda, né, de segurança do Nicolás Maduro. Então, resumindo, tem muita gente do grupo Wagner, das empresas, até do próprio Prigozhin, concluindo, juntando também o próprio grupo de milícia Wagner, que está localizado em outro lugar. Então, praticamente vai meio que assim acabar na parte da Rússia e da Ucrânia, tá? Então ali praticamente não vai ter mais influência, mas nas outras questões, outros problemas que tem no mundo, sim, pode ter que vai meio que dispersar assim um para um lado, um para o outro, e principalmente agora que a questão que o Prigozhin tá na Bielorrússia, vai ser um problema maior, né? Onde vai ter aí praticamente assim, quem vai fazer um comando tão grande assim? Quem que vai organizar isso tudo, já que ele tá lá? Bem, essa polêmica que está acontecendo ultimamente, tipo assim, cada dia tá chegando uma coisa nova. Então, resumido, Vladimir Putin tá aí um pouco assim, tendo uma quedinha no seu governo, nas suas formas aí de guerra, né? Principalmente agora com o grupo Wagner, porque ele vai ter que assumir o que vai ser feito na guerra, realmente, se tiver um ataque ali a civis ucranianos. Bem, e quem atacou foi o governo russo, soldado militar russo. Acontece que agora ele vai ter que arcar com essas situações. Se fosse o grupo do Prigozhin, se fosse o grupo Wagner, a Rússia não teria tantos problemas com isso. Teria problemas, mas não tanto. Mas agora, como não está mais lá, acontece aí praticamente que a Rússia não tem mais aliança com esse grupo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo.